que falava que havia milagre, que pregava a palavra de Deus, e nós observamos se prostrar diante de um Jesus que aquele povo não tinha conhecimento nenhum a respeito de quem era Jesus Cristo. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras, no capítulo de Mateus, capítulo 16 e versículo 13, quando Jesus interroga aos seus discípulos para saber o que a multidão pensava ao seu respeito, e nós observamos quantos houve de interrogação dizendo quem era Jesus Cristo, e nós observamos que um dizia que era Elias, e nós observamos que Jesus tinha a característica de um profeta do Antigo Testamento, pelo seu traje, pela sua maneira de se pregar, de se falar do amor de Deus para aquela multidão. Mas possamos observarmos que Jesus não era Elias, e nós observamos que outros falavam que era João Batista, e nós observamos que as mesmas características, Jesus ia para o deserto pregar sobre o amor de Deus, as misericórdias de Deus naquelas pessoas que residiam fora de Jerusalém. E Jesus, ao encontro dessas pessoas, pregoava a palavra do amor, do arrependimento para estas vidas. Mas possamos observar que Jesus também não era João Batista, e nós observamos que Jesus pergunta novamente, e observamos que alguém diz: ele pode ser um dos profetas, mas qual profeta? Mas Jesus não era um profeta, Jesus era o profeta que veio pregoar, que veio falar sobre arrependimento, que veio falar sobre a destruição daquilo que estava preparado, o fim das coisas do mundo. Mas antes Jesus pregou, profetizou sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a restituição do ser humano, porque Paulo descreve em uma das suas cartas, porque todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio profetizando sobre a nova aliança, o novo pacto para esta multidão, para esta geração, para nós estamos aqui que foram impactados com esta palavra, recebemos a promessa de Deus, a profecia que Jesus falou, aleluia, que a palavra de Deus, aleluia, que germinaria o nosso coração e transformaria a nossa vida, e teremos paz. E nós observamos que Jesus, quando foi falado, e nós observamos que Jesus volta e olha para os seus discípulos e pergunta aos próprios discípulos que fazia tanto tempo com Jesus, viram tantos milagres, viram tantas coisas acontecer, pessoas que estavam endemoniadas, estavam sendo escravizadas, como aquele jovem que vivia no cemitério, um jovem chamado, que estava ali no cemitério, envolvido em situação difícil. Ninguém conseguia libertar aquele jovem, mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus pega os seus discípulos e vai para a cidade de Gadareno, e ali estava aquele jovem. Ninguém conseguia prender aquele jovem, corrente nenhum conseguia prender aquele jovem. Mas quando Jesus se aproxima daquela ilha, diz a Bíblia Sagrada que o inimigo da nossa alma se prostra e diz: o que é que tu vem fazer aqui, Jesus? O que é que tu está fazendo aqui, Jesus? E nós observamos que Jesus olha para aquele homem e começa a dizer: quem é você? E ele diz: eu sou legião. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele pede a Jesus para que ele fosse para aquelas manadas de porcos. Jesus, ele libertou aquele jovem que era escravo, que vivia a sua vida sendo atormentado de dia e de noite. Jesus, ele transformou, Jesus, ele libertou, Jesus, ele deu uma nova esperança àquele jovem. Passamos a observar outros e outros testemunhos, como aquele cego de Jericó. Nós observamos um homem que estava ali à porta de Jericó,
pedindo esmola todos os dias, e nós observamos que as pessoas lhes ofertavam a sua esmola, ofertavam aquilo que ele tinha, e nós observamos que todas as pessoas que passavam ali naquela cidade de Jericó ofertavam a sua oferta. Mas possamos observarmos que este dia foi um dia diferente. Aquele cego não pediu esmola, aquele cego não esperava que alguém viesse ofertar esmola, mas quando ele começou a ouvir alguém chamar Jesus de Nazareno, Jesus Cristo, aleluia, Hosana é o nosso Rei. Mas diz a Bíblia Sagrada que aquele jovem que era cego desde sua nascença estava ali pela necessidade, porque não tinha nenhuma oportunidade na sociedade, tinha que viver aquela vida miserável, tinha que viver aquela vida como um mendigo, como uma pessoa sem futuro nenhum, sem uma expectativa nenhuma. Foi desprezado pelos seus pais, a lei os condenava, e as pessoas diziam que pessoas que nascessem com alguma deficiência física era tida como pessoa amaldiçoada, a qual Deus não tem abençoado esta pessoa. Mas possamos observarmos que hoje vivenciamos estas gerações. Quantas pessoas, quantos casais que se casam e de repente tem uma surpresa, nasce um filho com deficiência, tanto visual como também física. Isto não é maldição, isso é a bênção de Deus em nossas vidas. Ninguém nasce porque Deus ele amaldiçoa, mas tudo isso era para manifestar a glória de Deus, é para que a gente entenda que nós somos pó, que a gente somos falhos, que a gente somos miseráveis, que a gente não somos dignos do amor de Deus. E Deus deixou esse sinal em nossas vidas para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Quantas pessoas que estufam seu peito, muitas vezes por ter condições, por ter muitas vezes o seu QI muito alto, acha que é suficiente, muito importante, muito melhor do que o outro. Mas possamos observarmos quantas pessoas agora estão nos hospital, passando por situações difíceis. Não importa se é rico, não importa se é a pessoa dotada de tanto conhecimento, mas estão ali passando por um momento difícil, momento de uma enfermidade muitas vezes incurável. Aonde está o seu dinheiro? Aonde está o seu QI para tentar curar de sua enfermidade? Mas todos nós passamos por esta circunstância. Não é porque somos amaldiçoados, não é porque nós somos, muitas vezes precisamos passar por isso. Não, é para que a gente entenda que nós não somos melhor do que ninguém. Tudo isso que acontece nas nossas vidas é para manifestarmos a glória de Deus em nossas vidas, e a gente possa se prostrar, reconhecer de suas misericórdia. Mas o judeu, muitas vezes, por ser orgulhoso, por se achar porque pessoas nascessem com alguma deficiência, tanto visual como também física, era tido como pessoa, como se fosse um animal, não prestava, não tinha validez nenhuma. Mas Deus mudou a história daquele homem que estava na cidade de Jericó, às portas pedindo esmola. Todos que passavam ali, nós observamos que aquele jovem estufa seu peito e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós observamos que os discípulos e aquela multidão ficaram inquietos. Como é que pode um homem destas situações nos importunar, nos incomodar? Ele não tem direito de querer clamar, nem chamar sobre o nome de Jesus. Ele não era digno, nem tampouco de pronunciar o nome Jesus de Nazaré. Mas possamos observar que aquele homem não se importou se alguém poderia tirar sua própria vida, porque ele estava perturbando, ele estava incomodando a Jesus Cristo. Ele não tinha direito por causa da sua deficiência, já era condenado pela própria lei, porque era tido como pessoas amaldiçoadas. Mas aquele jovem, aquele homem não se importou, mas estufa seu peito e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Possamos observarmos que Jesus começa a escutar o clamor daquele jovem. Não foi um clamor simplesmente por causa da sua necessidade,
necessidade, mas veio dentro da sua alma, veio dentro da sua alma. Ele estava a clamar, ele estava pedindo misericórdia, estava pedindo socorro. Alguém não entendeu, alguém tido ele como uma pessoa que estava importunando, estava incomodando. Mas possamos observarmos quantas pessoas que muitas vezes estão passando por dificuldade, estão passando por um momento de tristeza, de angústia, muitas vezes não tem força nem de clamar, nem de pedir alguém que oração para que ajude no momento de aflição, porque acha que vai incomodar. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, aleluia, aleluia, não se importa o que as pessoas vão dizer, não se importa o que as pessoas não vão muitas vezes te escutar, porque no momento da calamidade, no momento da dificuldade, muitas pessoas muitas vezes das costas, não quer ouvir. Tem muitas vidas coloca muitas vezes obstáculos, coloca muitas vezes que a gente é complicado, que a gente está nos incomodando, mas isso não importa, meu amigo, minha amiga, minha querida irmã. Clame ao Senhor pelas misericórdias de Deus. Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar o teu clamor. Ele não importa, aleluia, Ele não se preocupa, mas comece a clamar. Deixa alguém muitas vezes ficar importunado pelo teu clamor, pela tua situações que esteja a passar. Talvez você esteja querendo muitas vezes desabafar, trazer uma palavra por muitas vezes a opressão da situação, da circunstância que muitas vezes estão passando, querem contar a alguém, querem falar para alguém. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, clame a Jesus Cristo. Ele vai parar para você, assim como Ele parou para aquele homem que estava ali à beira do caminho. Quantas pessoas disseram, ele está incomodando, ele está importunando, ele não tem esse direito de clamar, ele não tem esse direito de crer, muitas vezes importunar a nós, nem tão pouco o mestre. Mas Jesus, ele para no meio do caminho e começa agora a olhar para os discípulos, olhar para aquela sociedade, para aqueles homens que muitas vezes não entenderam o clamor, por não compreender a palavra amor, a compaixão, as misericórdias. Quantas pessoas que precisam que nós estendemos nossas mãos para nos ajudar, para ajudar alguém que muitas vezes está passando por problemas difíceis, pessoas que muitas vezes estão fracas espiritualmente, estão caindo, estão sofrendo por situações difíceis, desemprego, pessoas que estão passando por um momento de enfermidade. Quantas pessoas, quantas famílias que têm seus filhos, que têm suas filhas muitas vezes na dependência química. Muitos não estão se importando com isso, porque muitas vezes possa se expressar, não é comigo, eu não estou passando, a minha família está tudo bem, não tem nenhum sofrimento, não tem ninguém passando por problemas difíceis nenhum. Mas eu quero te dizer, faça como Jesus. Ele parou, aleluia, sentiu a dor daquele homem, a angústia que aquele homem estava passando. Ninguém se importou. Jesus estava experimentando a piedade daqueles homens, a piedade daqueles discípulos. Tantos tempos que aqueles discípulos tinham com Jesus, ainda não entenderam a compaixão, as misericórdia. Quantas vezes Jesus contou a parábola do samaritano, aquele homem que foi assaltado, que foi jogado na estrada, passa um sacerdote, não se importa com a dor daquele homem. Era um homem religioso, um homem da palavra, era um homem que instruía os israelitas, aconselhava, mas viu aquele homem caído no chão, não teve de piedade, não teve de amor. Mas passa um levita cantando, louvando e dizendo: eu estou cantando para Jesus, eu estou louvando a Jesus, mas não tenho tempo para ajudar aqueles que estão caídos, aqueles que foram muitas vezes passados por dificuldade. E a Bíblia nos diz que
passa alguém que não tinha nada a ver com a história. Um homem passa e vê a necessidade daquele homem caído, prostrado, sangrentando, à beira da morte, mas ele usa a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão, ainda que não era a sua família, ainda que não era a sua origem, ainda que não era seu parentesco, mas ele vai lá, pega o seu óleo, pega ali o seu bálsamo, pega ali as ataduras, começa ali passando as enfermidades, nas situações daquele homem que estava ali à beira da morte. Aleluia. Quantos falam de amor, quantos pregam sobre amor, mas não conseguem entender o que é amor. Acha que amor muitas vezes só simplesmente se prestar pela palavra. Mas possamos observarmos a situação daquele homem que era cego. As pessoas viram ele clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Mas as pessoas não deram importância, as pessoas não se preocuparam com aquele homem. Queria que Jesus parasse para eles. Quantos muitas vezes quer que Jesus pare para si próprio, e muitas vezes não quer entender as situações. Achamos que a nossa dificuldade é maior do que o nosso irmão e queremos que Jesus pare. Mas quantas pessoas, quantas mães de família estão passando por situações difíceis, vendo seus filhos muitas vezes pelas esquinas se drogando, muitas vezes nas prisões, e não pode fazer nada. Quantos conselhos, quantas orações elas fizeram, e muitas vezes interroga Deus: Deus, eu orei tanto, eu pedi tanto ao Senhor, mas o Senhor não me escutou, o Senhor não me ouviu, o Senhor não me livrou. Mas muitas vezes o projeto de Deus não é como a gente pensa, não é como a gente quer, mas o projeto de Deus, tudo está determinado por Ele. Ele sabe o caminho, Ele sabe como trabalhar em nossas vidas, Ele sabe como trabalhar no vaso. Foi por isso que Deus levou Jeremias uma casa de oleiro, e observamos ali que Deus disse: olha, Jeremias, observa este oleiro, como ele trabalha no barro, como ele faz o vaso. E observamos Jeremias olhando as situações, o preparo daquele barro. A situação não era muito boa. Jeremias vendo o oleiro trabalhando no barro para fazer aquele vaso, para ser um vaso preparado, um vaso de destaque entre muitas vezes a sociedade, entre muitas vezes uma casa para adornar. Nós observamos que ninguém adorna uma casa com qualquer tipo de vaso. Não pode ser um vaso qualquer, mas tem que ser um vaso que se destaque, que chama a atenção, porque quando chegar alguém em sua residência, vai ver aquele vaso, vai dizer: que vaso tão bonito, aonde tu compraste, fulano? Eu quero comprar também. Quanto foi este valor? Mas o valor, aleluia, foi um valor muito caro. Deus muitas vezes leva caminhos de uma dificuldade para que possamos aprender e entender que precisamos disso, que precisamos passarmos pela oraria de Jeová. Deus precisa muitas vezes levarmos para que possamos ver de suas misericórdias, de sua compaixão. É na dor, é no choro, as lágrimas descem de 4 em 4, e as interrogações que se fazemos: Jesus, por que permitisse isso? Por que isto está acontecendo? A gente quer entender na hora. Nós observamos que o escritor dizendo: o que eu faço hoje não entende tu agora, mas entenderás depois. A noite é escura, o momento é difícil, mas tudo tem explicação. Deus, muitas vezes, Ele complica a história
fica mudo, não diz uma palavra, não fala nada ao nosso respeito. Quantas vezes Abacuque clamou: Deus, socorre o teu povo, ajuda o teu povo. Abacuque não entendeu, Abacuque não compreendeu, porque Deus ficou daquele jeito, sem falar nenhuma palavra, de dizer: eu vou fazer, Abacuque, eu vou operar. Mas Deus calado. Isso muitas vezes nos incomoda. O silêncio de Deus nos incomoda. O silêncio de Deus tira muitas vezes a nossa tranquilidade. Ficamos dizendo: até Deus nos abandonou. Todos me deixaram. Todos se esqueceram de mim. Mas é Deus. O que eu faço hoje, tu não sabes. A gente quer entender, a gente quer compreender. E observamos que aquele cego de Jericó, clamando, pedindo misericórdia, ninguém disse: Jesus, para, vai, escuta ele. Ele está te clamando. Mas não, disseram: é melhor tu calar. Tu está aí nos importunando, está nos incomodando. Tu não tem direito, tu não pode clamar. Mas ele não entendeu que Jesus estava testando aquele povo, estava testando os discípulos. Mas Jesus parou. A quem ele manda trazer? Olha, vá lá, traga ele aqui. Alguém talvez se surpreendeu, disse: mas eu tô bem. Eu estou tanto tempo aqui, Jesus, clamando. Mas o Senhor manda chamar aquele homem. E quando trouxeram aquele homem, foram até aquele homem, aquele cego, à porta da cidade de Jericó. Olha, cego, eu não sei o que foi que Jesus viu em ti, mas ele mandou te chamar. Nós vamos te guiar, te levar até ele. E eles foram, levou até Jesus. Alguém pode dizer: ele, Jesus vai repreender ele agora, vai ensinar ele a ficar no seu lugar. Mas Jesus olha para aquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem ficou surpreso. E alguém ficou talvez perplexo diante da pergunta: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer? Ninguém esperava esta reação. Ninguém esperava que Jesus fizesse essa pergunta. Mas o que queres que eu te faça? Se Jesus parasse para você agora e perguntasse: o que queres que eu te faça? Vamos se colocar agora naquele momento especial. Nós estamos na cidade
de Araçoiaba, eu não sei qual é a sua cidade. Passa Jesus na sua cidade agora. E você está lá. Aleluia. Com alguma coisa para se resolver, alguma dificuldade na sua vida. E aquela multidão vendo ao seu, passando onde você mora, na sua rua. E você começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus parasse para você e perguntasse a você: o que queres que eu te faça? Que oportunidade, que momento especial de ver Jesus parar e lhe perguntar: o que queres que eu te faça? Você poderia dizer: mas Jesus, tu sabe o que eu preciso, o que está se passando na minha vida. Mas Ele quer, muitas vezes Ele quer ouvir, Ele quer escutar. Ele está muitas vezes parado, nos interrogando, dizendo: o que queres que eu te faço? E aquele homem que estava ali, escuta o que Jesus ele fala e diz: Senhor, que apenas eu veja. Tanta coisa para ele pedir, tantas coisas que ele poderia ter naquele momento. Era um momento dele, um momento especial, ver Jesus parar para ele, parar para você, parar para mim. Era cego, condenado pela lei, não tinha valor nenhum, nenhuma significância nenhuma para os judeus, porque se achava muito importante. Mas aquele homem, porque nasceu com deficiência, era tido como uma pessoa amaldiçoada, não prestava, não valia. Quem sabe você tem alguém de sua parentela em uma situação caótica, que você queria resolver, mas não pode resolver. Mas eu quero te dizer, nesta oportunidade, Jesus parou. Peça agora o que você quer. Se é para lá entrar naquele prostíbulo, ele vai entrar. Se é para entrar lá naquele cárcere, ele vai entrar, ele vai libertar, ele vai transformar. Se é para entrar em lugares que muitas vezes estão lá, naquelas situações, se drogando, Jesus ele vai lá e liberta, transforma, faz de um pregador, de uma pregadora, de um cantor, de uma cantora. Jesus o mudou. Deixou muitas vezes ser condenado pela justiça, ser condenado pela ótica humana, ser condenado pela sociedade porque discrimina. Não dão uma oportunidade, porque sabemos quais as suas reações em cadeias, em situações. Mas Jesus, Ele parou para você. Cego, o que tu queres ver? Então veja. Mas Jesus olha assim: olha, não foi só curado da tua cegueira física, mas fosse curado também da tua cegueira espiritual. Vê, a tua fé te salvou. E nesta noite receba esta oportunidade na tua vida, desse encontro com Jesus de Nazaré. Deus abençoe. Ore por este momento de reflexão. Ore por nós. Deus sabe, Deus está vendo todas as coisas
que está acontecendo. Quando fazemos a obra de Deus, há muita luta, muita coisa, há muita investida, há muitas situações para nos enfriar, nos abater, nos criminar. Mas o Senhor Jeová Jireh, Ele conhece os nossos corações, conhece quem nós somos, conhece todo o propósito. O diabo laça armadilha, joga suas setas malignas, mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar todas as setas malignas de mal, porque não estamos fazendo a obra do homem, estamos fazendo a obra de Deus. É para a glória de Deus, porque o Senhor sabe que não temos capacidade, nós não sabemos de nada, mas o Senhor nos tem concedido esta oportunidade de se expressar, de falar, de dizer que Ele é grande, que Ele é tremendo. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude neste momento que estamos vivenciando, esses momentos que estamos passando. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, vai poder ouvir a trombeta soar e dizer: Senhor, eis-me aqui,